Sobre a pergunta que me fazem em torno do chamado mito, um dos mitos fundamentais do pensamento grego, eu quero dar umas explicações sobre essa matéria. O seguinte: os gregos atribuíam, e assim atribui também pelos alexandrinos, aos egípcios, o mito dos dois mundos, do mundo superior e do mundo inferior, do mundo verdade e do mundo aparência. Mito este que foi, dizem os gregos, transferido também para o pensamento grego, que ele se baseia. A esse mito, propriamente, vai se opor depois Aristóteles, porque Aristóteles é pouco grego, mais bárbaro, e o seu pensamento vai afastar-se destes dois mundos, do mundo verdade e do mundo aparência, para ele fundar o mundo verdade no próprio mundo da aparência. Mas o mito atribuído a Hermes, atribuído ao pensamento egípcio, é esse: id quod est superior, sicut est inferior. Assim como é o superior, o que é o superior, assim é o inferior. O inferior é, portanto, participante da participação metéxica, imitante da imitação mímesis do mundo superior. O mundo superior é o mundo que nós chamamos do contexto alfa. E o mundo inferior é o mundo do contexto beta. O mundo superior é o mundo das ideias eternas. É o mundo da eternidade. É o mundo das verdades eternas. Enquanto que o mundo inferior, o mundo do contexto beta, é das verdades contingentes. É o mundo do tempo. É o mundo da sucessão. É o mundo do fenômeno. O outro é o mundo do número. O contexto alfa seria o mundo do número, o mundo das formas, o mundo dos paradigmas, o mundo das ideias exemplares, etc. Esse aqui, em torno disso, que está gira o chamado mito fundamental, eu chamo de mito fundamental do pensamento grego, porque nós vamos ver o pensamento grego mesmo desde os jônicos até chegar a Aristóteles, virar em torno desses dois mundos, das relações que possam existir entre esses dois mundos. E Aristóteles, então, é que inicia um abandono do mundo verdade, do contexto alfa, para dedicar-se apenas ao contexto beta e, por abstrações, construir o contexto alfa apenas como esquemas, praticamente como esquemas mentais. Aristóteles não ultrapassa, inegavelmente, o realismo moderado. Quer dizer, ele apenas vai encontrar dos universais um fundamento real nas coisas. E permanece aí. Como permanece em geral a escolástica. Muito embora o pensamento cristão, enquanto cristão, tem necessariamente de exigir o mundo verdade. Muito bem. Agora, sobre outro aspecto da por que a demonstração se desenvolveu tanto na Grécia, podemos dizer o seguinte: se nós passamos os olhos pela obra dos gregos, desde os primeiros jônicos, e na literatura também, sobretudo na retórica grega, nós notamos uma diferença dos gregos em relação aos outros povos. Os gregos costumam demonstrar o que afirmavam e buscavam derruir com argumentos as posições alheias. Se nós, por exemplo, tomarmos aquela polêmica famosa entre Demóstenes e Ésquines, nós temos um exemplo frisante. Demóstenes toma os argumentos de Ésquines
faz uma síntese das razões que o seu adversário apresenta, até propõe mais argumentos e depois vai mostrando que esses argumentos são improcedentes, que esses argumentos não se baseiam na verdade dos fatos, nem na verdade aceita pelos gregos, e finalmente apresenta a sua tese e a demonstra. Isso nós vemos nos discursos, por exemplo, em Péricles também. Péricles, por exemplo, quando quer justificar uma homenagem, ele diz as razões por que daquela homenagem, as razões por que daquele ato, daquela atitude, ou daquela providência que ele tomou. E o desenvolvimento, se nós pensarmos também que a matemática, sobretudo a geometria, exige a demonstração necessariamente, porque é através de raciocínios e usando termos médios que o matemático pode alcançar as demonstrações dos seus postulados. Nós vemos, por exemplo, nos elementos de Euclides, essa maneira matemática de raciocinar, que era dos pitagóricos, de demonstrar. Nós então podemos compreender quanto estava imbuído o pensamento grego da demonstração. Ora, não era possível que eles quisessem construir a filosofia sem demonstração, que a filosofia ficasse apenas no campo do assertórico, ficasse apenas no campo das proposições apresentadas, como é, em geral, a filosofia de outros povos, que não buscam demonstrar, propõem. Aqueles que se adequam àquelas ideias, aqueles que têm a vivência daquelas ideias, não é uma palavra muito empregada modernamente, então delas se aproximam, aceitam-nas e aderem àquelas ideias. Mas aderem pelo coração, aderem pela afetividade, aderem pelo simpatético. Os gregos não buscavam isso, buscavam demonstrar. Veja, por exemplo, naquele famoso discurso de São Paulo, quando ele quer afirmar que o Theos agnósticos dos gregos, o Deus ignoto, era Cristo. Então, na multidão, surgem aquelas perguntas. Demonstra-nos. Outro povo talvez não pedisse a demonstração. Aceitaria que ele expusesse, então os que simpatizavam com a ideia adeririam, os que não simpatizavam oporiam-se, mas não se verificava aquela exigência típica do grego. Demonstra-nos. E São Paulo viu-se então obrigado a demonstrar, procurar argumentos para demonstrar a sua tese. Este é bem o sinal típico do pensamento grego. Portanto, não era de admirar que o que caracteriza fundamentalmente a filosofia grega é a demonstração. E se nós seguimos a linha grega, se nós queremos completar o seu trabalho, não podemos nos afastar também desse mesmo sentido. A verdadeira ciência, para os gregos como para nós, é aquela que é apta a ser demonstrada. Creio ter, deste modo, respondido à pergunta que já me foi feita sobre este ponto.